Ô Vinícius, Pai do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Você me mandou uma mensagem pedindo para que eu gravasse, para que eu falasse de um vídeo meu sobre um pouco a respeito do para onde os salvos, os crentes, vão após a sua morte. E você pediu para me basear sobre justamente a respeito do seio de Abraão e da morte de Lázaro e o rico. Verdade é que em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a seguir, Jesus narra uma história. E a história ele diz, ensinando a respeito da existência do inferno. Jesus disse: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e que todos os dias se regalava resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, que jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo e ia ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou em tormento nessa chama. Desculpe. Disse Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente somente males. Agora, porém, aqui ele está sendo consolado e tu atormentado. Então, amados, todos aqueles que me ouvem, que me acompanham, e ao Vinícius que pediu para mim gravar esse vídeo, outrora, antes da cruz, havia um lugar chamado Seol. O que é o Seol? O Seol era um lugar da habitação dos espíritos dos humanos. Todas as pessoas que morriam desciam e era destinado a este lugar chamado Seol. Porém, esse Seol ele tinha uma divisão, segundo Jesus, que lá estava, de um lado, estava o lugar chamado Inferno, que é o Hades, onde estaria o espírito de todo ser humano que morreu sem a esperança de um Redentor. E do outro lado estava o seio de Abraão, crido pelos judeus, que estaria os espíritos dos profetas, dos patriarcas, daqueles que creram em Deus, creram na promessa de um libertador e do Redentor. E o que dividia entre o inferno, o Hades e o seio de Abraão? É o abismo, aonde, segundo a Bíblia, está, nesse lugar não habita espírito de seres humanos. Nesse lugar está preso demônios de alto escalão, que rebeliaram contra Deus, que a humanidade não suporta o seu poderio, e eles foi preso por um período de tempo dentro desse abismo, que nós cremos que na grande tribulação eles serão soltos para atormentar a terra. Mas a pergunta é, e hoje? Isso foi outrora, isso foi antes da cruz. E hoje? Hoje Jesus deu uma nova dimensão, um novo ensinamento a respeito disso. Jesus ele disse em Mateus 16, falando para Pedro e os seus discípulos, ele disse que ele edificaria a sua igreja sobre ele edificaria, a igreja era dele, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus disse isso? Porque outrora, antes da sua vinda, antes dele constituir a igreja, esses irmãos que eram levados para o seio de Abraão, embora estava lá num lugar de paz, sem tormento, mas esses irmãos também, eles não poderiam sair dali. Ele precisava de um libertador. Eles precisavam daqueles que ele creram, que haveria de ir ali e tirar eles daquela prisão que ele estava lá, que era o seio de Abraão.
E Jesus estava dizendo que a igreja do Senhor, a igreja que ele levantou, as portas do céu não teria poder sobre ela. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo que aquele que creu nele como Salvador, aquele que faz parte da sua igreja, assim que ele morre, o crente, assim que ele morre, ele não desce mais para o seio de Abraão, porque o seio de Abraão não existe lá mais. Ele sobe direto para o terceiro céu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ensina aos Efésios, se eu não estiver enganado, no capítulo 4, Paulo diz que ele morreu, desceu às profundidades da terra, pegou o cativo e o cativeiro e subiu às alturas. Quando Paulo diz que Jesus desceu às profundezas da terra, pegou o cativo e o cativeiro, Jesus está dizendo que ele pegou o cativo, os irmãos, os profetas, os patriarcas, que estavam lá cancerados naquele seio de Abraão, naquele lugar. A Bíblia está dizendo que Jesus chegou lá e diz: eu sou o libertador. Eu sou o vosso redentor, que vocês morreram nessa esperança, que vocês creram que eu era o libertador de vocês. Hoje eu cheguei para abrir a porta da prisão. Jesus pegou aqueles irmãos, Jesus pegou aquele lugar chamado seio de Abraão e transportou para o terceiro céu. Vocês lembram que o apóstolo Paulo, quando ele estava numa guerra interior, no capítulo 1 do livro de Filipenses, do versículo 12 até o versículo 21, Paulo falando da sua trajetória, Paulo chega a dizer o seguinte, que ele não sabia qual era melhor, se era morrer ou era viver. Paulo disse o seguinte: eu prefiro ficar na carne para que eu possa continuar beneficiando o reino de Deus. Porém, eu sei que estar com Cristo é bem melhor. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, que se ele morresse naquele momento, ele estaria com Cristo no mesmo instante. Ele não iria para outro lugar, se não fosse o lugar aonde Jesus estava, ou seja, no terceiro céu. Então, o crente, quando ele morre, hoje, quando ele morre, ele parte para um lugar chamado terceiro céu, aguardando ao dia da manifestação dos filhos de Deus. Qual é a manifestação dos filhos de Deus? O dia do arrebatamento. O dia que Jesus vem para dar redenção ao nosso corpo. Isso está escrito no capítulo 8, e versículo 23 e 24 aos Romanos. Paulo diz que o dia que isso manifestar, o dia da manifestação de Jesus, que ele virá nos um corpo glorificado. Então esses irmãos estão lá. Eles não receberam um corpo, os irmãos que morrem e partem, eles não receberam um corpo ainda. Esse corpo será recebido no dia do arrebatamento da igreja. O dia do arrebatamento da igreja, os que estarão mortos, a Bíblia diz que eles serão ressuscitados. Esses irmãos, eles vêm juntamente com o Senhor para receber o corpo da glorificação. E Paulo diz, nós que estamos vivos, seremos transformados num corpo incorruptível de glória. Então quem morre hoje, ele não ressuscita num corpo glorificado no mesmo instante, não. Ele parte para o terceiro céu, fica aguardando até o dia do arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja será o dia clímax da nossa vida espiritual. Será o dia aonde Paulo diz que tragado foi a morte na vitória. Esse corpo cansado, esse corpo enfermo, esse corpo de corrupção, ele não existirá mais. Ele será revestido de um corpo incorruptível de glória. Esse corpo mortal será revestido de um corpo da imortalidade. Bendito seja Deus. Então a nossa esperança é, durante nós estamos aqui, Paulo diz que nós vivemos por vista, mas haverá um dia, é melhor, que durante nós estivermos aqui, nós vivemos por fé, mas haverá um dia que nós vamos viver por vista, andaremos com ele, estaremos aonde ele estiver, porque essa é a nossa esperança. Saber, João na primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1 a seguir, João disse assim, grande amor tem nos concedido o Pai. E ele disse o seguinte no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus. Não é manifesto ainda o que havíamos de ser, mas quando ele manifestar, quando ele vier no arrebatamento, nós seremos semelhante a ele e veremos ele como ele é.
Entendeu, Vinícius? Que Jesus está dizendo, João está dizendo, que o dia que Jesus vier, todos os irmãos, toda a igreja, todos os que morreram ou os que estão vivos, receberão um corpo semelhante ao dele e veremos ele como ele é. Amados, essa é a nossa esperança. Eu creio, Renício, que é um vídeo, tem que ser rápido. Eu creio que eu posso ter atendido aí a sua expectativa, tirado algumas dúvidas a respeito disso. Mas se você ainda tiver dúvida, nos comunica. Estamos aqui à disposição dos irmãos. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Jesus continue iluminando as nossas mentes, dando-nos sabedoria, um coração sábio diante dele, para que nunca nós possamos perder a esperança da sua vinda. Que Deus em Cristo vos abençoe. Vinícius, um abraço a você e toda a sua família.